Fala galera, tudo bem? Cá sou eu, Denilson, com mais uma dica para você que quer ficar com seu inglês na ponta da língua. E a dica, como vocês já viram aí no título, né, é a diferença sobre make e do. Afinal, quando devemos usar make or do? Eu não vou falar sobre regrinhas de make or do. Use make quando for isso e do quando for aquilo, tá? Porque nem sempre essas regras que tentam criar dá certo. Eu também não vou ficar aqui falando dos vários significados que make e do tem. Eu vou dar uma dica para você, uma dica assim, para você aprender naturalmente a saber se uma palavra combina com make or do, ok? Isso é o tipo de coisa que a gente aprende ao longo da vida enquanto está estudando inglês. Claro que quanto mais você se envolve com a língua, quanto mais observador você fica, mais naturalmente você vai aprender isso. Então, assim, como é que eu, Denilson, né, e eu também tinha essa dúvida como estudante de inglês, eu ficava me perguntando, gente, quando é que eu uso make, quando é que eu uso do? Eu sempre tive isso. E até que um dia eu vi que não precisava muito dessa coisa de ficar preocupado com make or do, né? O que eu tinha que me preocupar era a palavra depois, a palavra principal, a palavra-chave. Aquela palavra-chave eu ia pesquisar no dicionário e eu ia ler os exemplos e assim eu saberia se eu deveria usar make or do. Ok? Quer um exemplo do que eu fazia? Minha dica para você nunca mais ter esse problema e como isso vai ajudar na sua memória, na melhora do seu vocabulário? Vamos pensar na palavra reclamação. Reclamação em inglês é complaint. 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 Se eu quero fazer uma reclamação, eu digo make a complaint or do a complaint. Aí bate a dúvida e a gente entra em desespero. O que eu aprendi a fazer e minha dica para você? Pesquise a palavra complaint num dicionário, tá? Pode ser um dicionário online. E aí você vai achar a palavrinha lá no dicionário e vai procurar por exemplos com ela. Nos exemplos você certamente vai ler make a complaint. E aí você anota isso, make a complaint, anota os exemplos, procure por mais exemplos, make a complaint, e aí o seu cérebro vai se acostumando com make a complaint, simples e fácil. Um dia, um belo dia, você está lá lendo, né, ou querendo escrever alguma coisa, e aí você encontra a palavra, sei lá, você quer dizer algo como fazer um discurso. Né? E aí você pensa, discurso em inglês, né? Do jeito que eu aprendi, que eu estou lembrando aqui, é speech. E aí eu digo, make a speech or do a speech. O que eu faço? Vou no dicionário, procuro a palavra speech, leio exemplos com ela e eu vou ver que é make a speech. E o make a speech, eu não tenho mais dúvidas, aí eu anoto make a speech, crio meus exemplos, fico com isso na cabeça e vou memorizando, vou lembrando como que é. Muito mais fácil, muito melhor do que ficar tentando encontrar uma regrinha mágica, milagrosa, derradeira do quando usar make or do. Não precisa. Aprenda as combinações de palavras. Se a palavra é task, né? Tipo, task é tarefa. E aí, make a task or do a task? Corra no dicionário e você vai aprender que é do a task. Acostumem-se a ler os exemplos do dicionário. E não leia só de um não. Hoje com a internet, a gente tem inúmeros dicionários online. Na época que eu comecei a estudar inglês, lá em 1900 e bolinha, 89, 90... 91, eu não tinha essa tecnologia que tem hoje, então eu tinha que procurar em dicionário de papel mesmo, tá? E eu só fui começar a ter bons dicionários lá em 1997, tá? Demorou pra caramba. E eu sempre tive essa dúvida, sempre penei para aprender, até o dia que eu me deparei com a ideia da combinação de palavras. Então eu tinha que aprender o quê? Não era a diferença entre make or do, a regra definitiva, a regra derradeira. Eu tinha que ver a palavra que eu queria usar depois e aí sim saber se era make or do e com o tempo eu ia me acostumando. Você não vai aprender isso da noite pro dia, você não vai aprender isso num vídeo de 5, 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora no YouTube, nem lendo uma dica, falando em dica. Vou deixar o link aqui abaixo da dica que eu escrevi sobre isso no ano de 2008, fevereiro de 2008 foi quando eu escrevi pela primeira vez lá no site sobre a diferença entre make or do e tem vários outros exemplos lá. Se você quisesse falar, por exemplo, deixa eu pegar mais uma palavrinha aqui que eu vi agora há pouco, se você quiser falar fazer um favor, aí muita gente fala assim, do a favor. Legal, você aprendeu a combinação. Do a favor. You do a favor. You don't make a favor. You do a favor. Então a gente aprende essas combinações. Do a favor, do the task, make a speech, make a complaint. Se a ideia fosse fazer uma chamada telefônica, ok?
peguei esse aqui agora. Uma chamada telefônica é uma atividade, então eu diria do a phone call, porque o pessoal fala que do geralmente é para atividades. Não, nesse caso, a phone call é make a phone call. Ah, e por quê? Porque é assim, tá? Não tem uma explicação muito lógica, óbvia para isso. A gente até tenta encontrar, é coisa do nosso cérebro. Mas quando a gente está falando inglês, a gente tem que lembrar da combinação, do bloquinho inteiro, ok? You make a phone call. You make a speech. You do the task. You do a favor. E assim vai. Você vai aprendendo essas combinações. Anote isso no seu caderno de vocabulário que você vai ganhar muito mais. Isso é o que a gente chama de aprender collocations. E eu tenho um vídeo aqui no canal já sobre collocations. É um dos primeiros vídeos que eu postei, mas o assunto continua atual até hoje. E tem também o livro que eu escrevi sobre isso, combinando palavras em inglês. Seja fluente em inglês aprendendo collocations. E vem aí em breve para o pessoal que gosta o curso de collocations que eu vou dar lá no site inglesnapontalingua.com.br. Ok? Pessoal, eu acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da dica. Lembrem-se, o segredo é pegar a palavra depois, a palavra que vai depois, e aí procurar se é make or do, tá? Lembrando que make e do também tem outros significados, eles não são traduzidos apenas como fazer, ok? Por exemplo, quando a gente fala mistake, a gente fala cometer um erro. Em inglês, make a mistake. Então, make, nesse caso, é cometer um erro. You make a mistake. Então, a gente vai aprendendo essas combinações. Make a mistake, make a speech, do the task, do a favor, make whatever you want in there, ok? A gente aprende as combinações, collocations. Agora sim, that's all for now, guys. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações sempre que eu postar uma dica nova aqui. Deixe o seu joinha no vídeo, por favor, se você gostou. Se não gostou, não tem problema. Fazer o que, né? Não dá para agradar gregos e troianos. Acompanhe nossas dicas também lá no Instagram. Eu estou colocando vídeos curtos, e outras coisinhas a mais lá no nosso Instagram. Procure por Inglês na Ponta da Língua no Instagram e você vai achar com nossa fotinha oficial lá, ok? A nossa logomarca. E, bom, acho que é isso, né? Se tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, crítica, elogio, enfim, whatever, tem a área de comentários aí abaixo. Por favor, deixe aí suas palavras, pois será um prazer continuar aqui conversando com vocês e ficarmos cada vez mais com o inglês na ponta da língua. Ok? Bye bye, guys. Take care and keep learning.